Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A PEC da responsabilidade eleitoral, aprovada por unanimidade em comissão especial da Câmara Federal, já entrou na pauta para votação em plenário. Para falar sobre esse projeto, que pode resgatar a credibilidade das promessas de campanha, hoje recebemos o deputado federal Luiz Fernando Machado, do PSDB de São Paulo, que já foi presidente da Câmara dos Vereadores e vice-prefeito da cidade de Jundiaí. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, deputado, eu confesso que parece incrível precisar um projeto de emenda constitucional para fazer candidato cumprir promessa de campanha, né? É inacreditável. Mas por que você teve essa ideia? Essa iniciativa, Maria Lídia, ela surgiu aqui mesmo em São Paulo, através de uma rede chamada Rede Nossa São Paulo. A Prefeitura da capital de São Paulo, a partir de 2008, já vem sendo submetida a uma avaliação via critérios objetivos e técnicos, que é coordenado pelo Oded Grajew, que foi o coordenador da Rede Nossa São Paulo. Nós pegamos esse projeto, iniciamos uma tratativa com outros cientistas, com outros especialistas no assunto eleitoral, especialmente para poder regulamentar aquilo que a Justiça Eleitoral já pede. É interessante, Maria Lídia, mas hoje já é obrigado. Todo e qualquer cidadão que quer ser candidato ao cargo majoritário, ele necessariamente precisa entregar à Justiça Eleitoral o seu plano de governo. Só que, por muitas vezes, esse plano de governo é uma peça de ficção. Bom, com o marketing eleitoral, muitas vezes, é exatamente isso. Muito elaborado, é atraente, mas inexequível, vamos dizer. Bom, vamos então explicar para o telespectador. A PEC propõe o quê? Então são cargos de executivo, prefeito, governadores e presidente. Exatamente. O que ela determina, essa PEC? Ela determina que tudo aquilo que for entregue à Justiça Eleitoral, que é requisito de admissibilidade para o registro da candidatura, ele se torna vinculativo durante o mandato. Então, todo aquele que for candidato, por exemplo, a prefeito, e ele entregar um plano de governo à Justiça Eleitoral, ele terá obrigatoriamente que seguir este plano de governo como algo para ser executado no seu mandato. E aí, essa PEC prevê sanção para quem não cumprir essas promessas que estão aí nesse plano de metas? Sim, inicialmente ela previa uma sanção de inexigibilidade por 8 anos, caso o gestor público não cumprisse com as suas obrigações eleitorais. Na comissão especial que avaliou a PEC, o seu relator, o deputado João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, achou por bem retirar a punibilidade. Ele retirou a punição para que, num consenso, nós aprovássemos na comissão especial. Agora, eu entendo que no plenário da Câmara Federal, nós devemos novamente discutir sanções, porque não há só a sanção moral ou a sanção social. Deve haver, sim, uma punibilidade para quem se compromete, promete e não cumpre. Até para ter peso, né? A PEC, afinal de contas, uma lei que obriga, determina alguma coisa que não preveja sanção, de que vale essa lei? Olha, a validade se dá, como aqui o Kassab sofreu quando era prefeito, inúmeras matérias negativas. A imprensa relatou muito bem tudo aquilo que havia sido prometido e que não havia sido cumprido. Então o Oded, quando conversou comigo, disse: Luiz, se você insiste na punição, é possível que a punição inviabilize a PEC. E a PEC tem um contexto tão interessante de formatação de planos de governo que sejam exequíveis, que não vamos insistir na punição. Eu vou retomar essa discussão no plenário da Câmara Federal, mas o interesse naturalmente é aprovar. E para aprovar, se tivermos que fazer concessões, nós faremos. Agora, acredita que seus pares vão ter interesse? Né? Porque, no geral, muitos dos parlamentares acabam depois sendo candidatos a cargos no Executivo. Então, interessa aos deputados a aprovação de uma PEC como essa, que vai expor, vamos dizer, quando eles não cumprem as promessas de campanha? Eu tenho dito, Maria Lídia, que no Congresso Nacional, se nós não tivermos uma posição muito clara de sintonia com a sociedade, nós ficaremos cada vez mais à margem
da discussão com a própria sociedade. Então, nós precisamos ter um pouco mais de sintonia, essa é a palavra mesmo. E nós acreditamos que essa votação será favorável, porque todos os líderes encaminharam e, inclusive, já inseriram na pauta da Câmara Federal de votações. No esforço concentrado que fizemos a semana passada, a PEC 10 de 2011, que é esta PEC que nós estamos tratando, ela já estava na pauta. Ela só não conseguiu ser votada em razão do tempo. Mas eu tenho a impressão que nas próximas semanas nós já estaremos com ela aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Olha, eu torço para ser aprovada, porque não tem nada mais desacreditado do que promessa de campanha. Dá até pena ver aquele horário eleitoral em que há uma disputa tão grande, em que os candidatos mais parecem atores com script na mão, feito pelo marketing político, e depois, vou fazer tantas creches, vou fazer isso, fazer aquilo, e acaba não fazendo e fica tudo por isso mesmo. Né? Então, fica muito desacreditada aquele horário, aquela promessa. Tomara que seja aprovado. E o tudo por isso mesmo é que a própria sociedade precisa ter um horizonte para cobrança. A partir do momento que você estabelece e entrega à Justiça Eleitoral o seu compromisso de campanha, você deve, naturalmente, e o cidadão especialmente, recorrer a esses compromissos para verificar aquilo que a cidade está avançando ou não. Isso é para que a gente tenha, Maria Lídia, um pouco de conteúdo objetivo na avaliação política. Índices como mortalidade infantil, o IDH, avaliação de educação, avaliação de saneamento básico, construções de creche, por exemplo, tudo isso deve ser pautado para o cidadão sob o aspecto de critérios, com metas a serem alcançadas. Hoje a política vai muito da retórica, a política vai muito daquele que é o mais carismático, daquele que consegue empreender o plano de governo mais midiático possível. E não é esse o caminho. A sociedade busca respostas e para respostas objetivas deve-se ter um governante, um sujeito que tenha responsabilidade com metas a serem cumpridas na gestão pública. Bom, deputado, este é ano eleitoral. É candidato à reeleição? Sou candidato, sim. Não sei se a reeleição a federal ou se vou disputar o cargo de deputado estadual, mas sou candidato, sim, e farei as promessas que cabem exatamente no âmbito da competência de um legislador. Agora, não está sendo um ano fácil para o PSDB. Muitas denúncias, essas do cartel dos trens, aí está dando muita dor de cabeça e sendo muito usado pelos adversários políticos, numa exploração eleitoral previsível em ano eleitoral. E a questão da crise da água também. Nós estamos vendo que, invariavelmente, os adversários caem sempre nesse aí, falando, foi questão de gestão, foi isso e aquilo. A minha indagação é se você teme que essas circunstâncias adversas possam contaminar as urnas e prejudicar os candidatos do PSDB? Veja, Maria Lídia, nós temos um governador no estado de São Paulo, que é o governador Geraldo Alckmin, que tem todos os requisitos claros de avaliação da população como um governante reto. Tudo aquilo que ocorreu e ocorre hoje em termos de mídia, o citado cartel do metrô, ocorreu não na gestão do Geraldo Alckmin, e especialmente quando o conhecimento fez com que todas as apurações fossem feitas como estão sendo feitas. O governante Geraldo Alckmin é alguém que todos nós temos um grande orgulho, porque de fato ele representa muito para o estado de São Paulo em qualidade, retidão, enfim, tudo aquilo que nós entendemos que deve ter um governante. O Geraldo Alckmin está acima de todas essas questões. Agradeço muito sua entrevista. Muito obrigado. Uma boa noite, obrigado. Muito obrigado. Estela.